Olá, sejam todos bem-vindos ao Espaço Aula da Academia, dando continuidade às nossas conversas sobre matemática. Vamos falar hoje sobre formas geométricas planas. Primeiro, formas. Tudo que está aqui no título nos diz alguma coisa. Vamos tratar com formas geométricas. Tem a ver com o quê? Com geometria. E planas, isso também está associado com plano. Então, vou conversar aqui um pouco primeiro com o adulto, com o pai, a mãe, o professor, a professora, o irmão mais velho, que já domina esses conceitos, antes de começar a falar com a criança, ou seja, de passar os conceitos focados na criança, tá? Primeiro, para poder falar de formas geométricas planas, precisamos de ter noção de ponto, de reta e de plano, ou seja, os conceitos elementares de geometria. Então, repito, estou falando aqui com adulto. Primeiro, ponto. O que é um ponto? O ponto é a entidade fundamental da geometria, é o que há de mais simples na geometria. Se você pegar um lápis e uma folha de papel e colocar uma marquinha na folha de papel igual essa que eu estou fazendo aqui, ó, é esse tipo de marca que a gente chama de um ponto. Agora o ponto, se o lápis estiver bem afiadinho, vai aparecer assim. Se o lápis estiver com a ponta mais grossa, vai aparecer assim, concorda? Então eu pergunto, qual desses dois aqui seria o ponto? Esse pequenininho ou esse maior? Bem, o ponto não é nem desse tamanho, nem desse, nem desse, nem desse. Começa por aqui, representando de forma grande. Vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. O ponto é infinitamente pequeno. O ponto não tem área, o ponto não tem volume. O ponto é essa entidade fundamental da geometria. Mas aí você poderia dizer, quer dizer que o ponto é zero? Ele não, o ponto não é zero, ele é infinitamente pequeno. Se você pegasse ele desse tamanho, diminua ele pela metade. Já é o ponto? Não, diminui de novo a metade da metade e vai fazendo. E imagine essa sequência até que ele fique infinitamente pequeno. Então essa é a ideia, né? Essa é a idealização que a gente faz de um ponto. Como é que a gente representa os pontos em geometria? Eu coloquei aqui três: A, B e C. Nós não chamamos ele de Arquimedes, de Carlos, não é assim, igual batiza pessoas e objetos, não, apenas com letras maiúsculas. Então esse ponto aqui a gente chama de ponto A, esse aqui chama de ponto B, esse chama de ponto C. Então é assim que a gente em geometria representa os pontos. Se você pegar numa folha de papel um ponto A e um ponto B, pode ser assim também, viu gente? A e B dessa forma. A e B pode ser inclinado, não precisa de ser do jeito que eu desenhei. E você pegar uma régua e unir de A até B, nós vamos ter uma infinidade de pontos entre A e B, tá? Mas o importante é que nesse caso, o que nós acabamos de desenhar tem início em A e tem fim em B, termina em B, tá? Isso aqui a gente chama de um segmento de reta que vai de A a B e a gente representa assim colocando uma barrinha em cima. Essa é a forma de representar algo que é reto, tá? Mas que tem início em A e tem início em B. Ele chama segmento de reta e ele é finito. É possível medir o comprimento, esse comprimento aqui, ó, que vai de A até B, tá? Se isso que eu estou desenhando aqui, por exemplo, representaram, vou mudar de cor aqui, tá? Colocar amarelo, tá? Se cada pedacinho desse aqui representar 1 centímetro na nossa régua, ele vai ter 2, 3, 4 centímetros. Entenderam? Então essa é a ideia, tá? Agora imagine que nós pegássemos de novo o ponto A, um ponto A e um ponto B na folha de papel, ou em cima ou na superfície de uma fórmica, tá? Usando um pincel atômico, por exemplo, unir-se de A até B. É o mesmo segmento de reta que nós acabamos de falar aqui agora. Mas imagine que
a gente não estivesse satisfeito com esse comprimento de A até B e aumentasse um pouco mais a esquerda de A e a direita de B. Não satisfeito, a gente esticasse mais a esquerda e fosse fazendo isso de forma... Isso está na nossa imaginação, tá, gente? De maneira que ele não tivesse fim nem para a direita, que ele caminhasse indefinidamente para a direita e indefinidamente para a esquerda. Essa entidade da geometria é chamada de uma reta, e ela agora é infinita. Ela não tem nem, ela passa em A, ela vem cá do infinito à esquerda, passa aqui no ponto A, vai entre A e B até chegar a B, continua à direita indefinidamente, tá? Então essa entidade é chamada de reta, é representado por AB com essa, ou seja, uma barrinha com duas setas na extremidade para dizer que não tem início nem fim, que ela é uma entidade infinita, e isso é a representação de uma reta. Vamos pegar agora já acabamos de falar de uma reta, reta AB, essa que nós tínhamos representado aqui anteriormente, tá? Vamos retomá-la aqui, ó. Ponto A, ponto B, uniu com a régua AB. Imagine que ela caminhe indefinidamente para a esquerda e que ela caminhe indefinidamente para a direita. Isso é o que? É uma reta. Agora imagine que sobre o plano da mesa, essa reta fosse deslocada indefinidamente para trás. Estou falando do plano da mesa, tá, pessoal? Ou seja, na superfície de uma mesa, tá? Então tem aqui a mesa, tá? Tá aqui a reta, essa reta que nós estamos colocando aí, que é a reta AB. E imagine que sobre a superfície da mesa nós deslocássemos para trás indefinidamente e deslocasse ela também indefinidamente para frente. Então nós íamos formar uma figura, não sei se vocês concordam, que teria essa forma, tá? Voltando aqui só para mostrar mais uma característica importante. No ponto, a gente não desloca nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. No ponto a gente está preso. Na reta AB, mudar a cor aqui, está aqui na reta B. Se pegar esse ponto que está entre A e B, nós podemos nos deslocar na direção de B ou podemos nos deslocar na direção de A. Então nós temos essa liberdade de ir na reta, como se fosse uma formiga andando em cima de um fio, em cima de um arame de um arame utilizado para secar roupa, tá? Roupa no varal, tá? Então se isso aqui for um varal, ó, e isso aqui for o arame utilizado no varal, madeira, e aqui em cima tivesse a nossa formiguinha, tá? Então a formiga ela tem liberdade para deslocar vamos dizer assim, para a direita ou para a esquerda, concorda? Então a gente diz que essa reta, estou conversando aqui com um adulto ainda, tá? A gente teria esse grau de liberdade. A gente diz que a reta é unidimensional, ou seja, a gente pode deslocar em uma dimensão. E quando a gente olhar aqui no plano, olha, veja que no plano a gente pode deslocar, a partir desse ponto, a gente pode deslocar para a direita, pode deslocar para a esquerda, pode deslocar também para frente e pode deslocar para trás. Por isso a gente diz que o plano é bidimensional, ele tem duas dimensões. E depois no futuro nós vamos falar também de espaço, tá? Mas por enquanto vamos ficar com isso. Encerro por aqui. Exemplos de superfícies planas. Folha de papel. Uma folha de papel branca, dessas que a gente usa na impressora, tá? O tampo da mesa. Tampo da mesa, tá? O piso da casa. Então tem aí muitos exemplos para poder... exemplos de uma reta, ou a linha de anzol, a linha de costurar roupa, tá esticadas, é claro, né? Tá? Então,
tem aí sempre em mente, né, que a reta é infinita e que o plano também é infinito. A reta não tem nem o comprimento da reta é infinita, a largura do plano e o comprimento do plano são infinitos. E qual é a espessura do plano, hein? O plano é constituído de quê? De pontos, né? Qual é a espessura do ponto? Não é infinitamente pequeno? Então, se perguntar qual é a espessura do plano, a gente tem que dizer que ele é o quê? Que a espessura do plano, essa que aqui está, é infinitamente pequeno, porque ele é constituído de quê mesmo? Vou até mudar de cor aqui, tá? O plano é constituído de pontos. E qual é o tamanho de um ponto? Infinitamente pequeno. Então a espessura de um plano é infinitamente pequena, tá? Já coloquei aqui, ó, plano. A largura e o comprimento são infinitos e a espessura do plano é infinitamente pequena. E é aqui que a gente quer trabalhar com a criança. Peguei aqui uma folha de papel em branco, dessas utilizadas na impressora, tá ela aqui, até medir. Ela tem cerca de 29 centímetros de comprimento e ela tem cerca de 21 centímetros de largura. Então estou pedindo para você chamar esse ponto aqui no canto da folha de ponto A, medir aqui uma determinada, sei lá, 10 centímetros de A até B, medir 10 centímetros de B até C, medir 10 centímetros de C até D, medir os mesmos 10 centímetros de D até A, cheguei em A de novo. Medir essa distância 10, 10, 10, 10 centímetros. Todos o lado, essa distância que vai até B é chamado de lado, essa distância que vai até de B até C é chamado de lado, C até D é chamado de lado e D até A é chamado de lados do quadrado. Então o quadrado tem quantos lados? 1, 2, 3, 4 lados. 4 lados de comprimentos iguais. Essa é a característica do quadrado. Então, o quadrado é uma figura geométrica plana, que tem 4 lados de mesmo comprimento e tem 4 cantos. Canto do ponto A, o canto do ponto B, o canto do ponto C e o canto do ponto D. É essa a ideia que nós queremos passar para a criança, viu, pessoal? Caracterizar o quadrado, ou seja, passar para ela com palavras que a criança entenda do que vem a ser um quadrado. O quadrado é essa figura geométrica, tá? Folha de papel A4 de novo. No canto ponto A, ponto B. Por exemplo, aqui nós podemos colocar aqui 15 centímetros, tá? Aqui 5 centímetros, aqui 15 centímetros e aqui de novo 5 centímetros. De A até B, mudar a cor aqui, de A até B 15, de B até C 5, de C até D 15 de novo e de D até A 5. Retângulo tem quantos lados? 1, 2, 3, 4. 4 lados e os cantos. 1, 2, 3, 4. Não falamos ainda de ângulos, tá? Isso é coisa que nós vamos falar ainda bem lá para frente, tá? Bem, mas qual é a diferença do quadrado para o retângulo? Quadrado é uma figura geométrica plana que tem 4 lados iguais com o mesmo comprimento. E o retângulo também é uma figura geométrica plana, só que esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse, concorda? Então, para poder construir o quadrado, precisamos então de 1, 2, 3, 4. 4 palitos de mesmo comprimento definem os lados do quadrado. E para o retângulo, precisamos de 4 palitos grandes
e 2 palitos pequenos, concordam? Então, 2 a 2. Próxima figura geométrica plana, aqui está a nossa folha de papel A4, a folha utilizada na impressora. Ponto A, ponto B, ponto C. Une A a B, mudar aqui de cor. Ponto A, B e C. Unir o ponto A a B, B a C, e une o ponto C ao ponto A. É uma figura geométrica plana fechada, né? Começa em A, vai a B, C e termina em A novamente, tá? Esse segmento de reta que vai de A até B, esse que aqui está, não precisa de ter o mesmo comprimento desse ou desse, não. Se quiser, pode construir dessa forma, talvez de início fica até mais bonitinho, tá? E mais fácil para a criança compreender. Características do triângulo que nós queremos passar para ela: ele tem quantos lados? 1, 2, 3. 3 lados. E quantos cantos? O que está no ponto A, um que está no ponto C e um que está no ponto B. 3 lados e 3 cantos. Para poder finalizar as nossas 4 figuras, aqui está a folha de papel A4. Você pode utilizar aí um objeto que tem a forma circular para poder com lápis ou com a caneta construir essa figura. Essa figura é chamada de círculo, ela não tem canto. Uma característica dela, ela pode rolar. Eu queria que vocês, utilize aí vários exemplos reais, tá? Use a bolacha, use o relógio, use o pneu do carro, o pneu da carroça, para mostrar para a criança essas características de um círculo, tá? Queria que vocês utilizassem todos os exemplos. Quadrado, mostre objetos aí na casa que tem, na escola que tem formato de quadrado. Um objeto na escola, na casa que tem a forma de um retângulo. Mesmo lá na fazenda, né, lá no sítio, existe a porteira, né, com tábuas, tem a ponte, tem... Olha o triângulo, figuras geométricas que têm forma de um triângulo, 3 lados, não é isso? E quais são as... Nossa, figura geométrica com forma circular tá cheio, né? A moeda tem forma circular e por aí, a bolacha tem forma circular e por aí vai, tá? Para terminar, apenas uma brincadeira para relaxar, mostrar essa forma geométrica, perguntar para a criança e perguntar qual é essa forma geométrica, ele vai dizer que ela tem a forma de um coração. Ou seja, o que eu quis aqui? Associei o nome à forma. Qual é a forma desse objeto? Não é um quadrado, não é um retângulo, não é um triângulo, não é um círculo. Ele tem a forma de um coração. É isso que a gente quer aqui com essas 4 figuras, tá? Mostrar o quadrado e associar o nome dele, essa forma geométrica, ao nome quadrado. Mostrar o retângulo, associar essa forma geométrica com seu nome. Isso aí é o que a gente batizou de retângulo. Mostrar essa forma geométrica e explicar para a criança que isso aí chama retângulo. Mostrar para a criança essa forma geométrica plana e explicar para ela que isso aí a gente convencionou chamar de círculo. E essa forma geométrica a gente convencionou chamar de coração. E essa que eu desenhei aqui, uma brincadeirinha, tá? Essa final, tá? O meio dela tem que forma. E as pétalas dela tem que forma, e o galinho que sustenta tem que forma, e essas folhinhas tem que forma. Só para poder relaxar um pouco, já que essa conversa foi um tanto comprida e envolveu muitos conceitos, tá? Um abraço a todos, nos vemos na próxima aula.